Olá, 1º de outubro de 2018, faltam 6 dias para as eleições. As principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Fim de semana é marcado por divulgação de mais 2 pesquisas de intenção de votos no estado. Institutos confirmam eleição no Maranhão deve ser mesmo decidida em primeiro turno. E a pesquisa exata aponta o Everton como preferido na disputa por uma vaga para o Senado. Nas redes sociais, é possível conviver com as diferenças nessas eleições? Sobre o assunto você vai ver uma reportagem e eu recebo no estúdio um cientista político para falar mais sobre outros aspectos da eleição de domingo. Começa hoje o Outubro Rosa de prevenção e combate ao câncer de mama. E no esporte o Sampaio domina, mas só empata pelo Brasileiro e volta a campo amanhã com novidades. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos, 7:02, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. A partir de hoje, todo o sistema difusora de comunicação na capital e no interior do estado intensifica a cobertura das eleições 2018. Por isso, nós vamos começar o Bom Dia de hoje falando sobre política. Vamos fazer uma análise aí em relação às últimas pesquisas divulgadas. No final de semana nós tivemos divulgação de 2 pesquisas. Uma delas a gente vai já detalhar e trazer o histórico, inclusive, já que há uma série aí de 3 últimas pesquisas para você ter uma ideia do comportamento, das tendências e do comportamento do eleitor ao longo desse tempo. A primeira foi em agosto e a última saiu nesse final de semana. Portanto, a gente começa o Bom Dia de hoje falando sobre política. São 7 horas e mais 3 minutos, comigo aqui, John Coutrin. John, um ótimo dia para você, bom dia, boa semana, uma semana importante, estamos aí às vésperas da eleição de 2018, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos, ótima semana para todos nós. John, ontem, domingo, a outra pesquisa foi divulgada, mais uma vez a pesquisa de intenção de votos aqui no estado, para a Presidência da República, Governo do Estado e também para o Senado Federal. Desta vez o trabalho foi feito pelo Instituto Exata, encomendado pelo Jornal Pequeno, e nós vamos conferir os números. A pesquisa Exata, encomendada pelo Jornal Pequeno, perguntou se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou senhora votaria? Na estimulada, Flávio Dino, 63%, Rosiana Sarney, 31%. Maura Jorge, 4%, Roberto Rocha, 2%, Ramon Zapata e Odívio Neto, 0%. Quando são apresentados apenas 2 candidatos para a mesma pergunta, o resultado foi este: Flávio Dino, 66%, Rosiana Sarney, 34%. A pesquisa também avaliou a rejeição. Neste item, a candidata Rosiana Sarney lidera com 46%, seguida de Roberto Rocha com 28%, Maura Jorge 20%, Flávio Dino 19%, Ramon Zapata 15%, Odívio Neto 14% e votaria em todos 8%. Não votaria em nenhum, 7%. Na pesquisa estimulada para o primeiro voto ao Senado, o resultado foi o seguinte: Elisiane Gama 18%, Edson Lobão 15%, o Everton Rocha também 15%, Sarney Filho 12%, Alexandre Almeida 7%, Zé Reinaldo 6%, Samuel Campelo e Preta Lu 1%, Saulo Arcângeles, Saulo Pinto e Diego Bruno 0%, nenhum branco ou nulo 13%, não souberam ou não responderam 12%. Em relação ao segundo voto para o Senado, na pesquisa estimulada, o resultado foi o Everton Rocha, 16%, Edson Lobão, 11%, Sarney Filho, também 11%, Elisiane Gama, 10%, Zé Reinaldo, 8%, Alexandre Almeida, 4%, Samuel Campelo, 2%, Preta Luz, Saulo Pinto, Saulo Arcângeli, 1%, Diego Bruno, 0%, nenhum branco ou nulo, 18%, não souberam ou não responderam, 17%. Na soma do primeiro com o segundo voto para o Senado, a pesquisa apontou o Everton Rocha liderando com 31%, seguido de Elisiane Gama com 28%, Edson Lobão 26%, Sarney Filho 23%, Zé Reinaldo 14%, Alexandre Almeida 11%, Samuel Campelo 3%, Preta Lu e Saulo Pinto 2%, Saulo Arcângeli e Diego Bruno 1%, nenhum branco ou nulo 32%, não souberam ou não responderam 28%. Na estimulada, Sarney Filho lidera a rejeição com 34%, seguido de Edson Lobão, também com 34%, Zé Reinaldo, 17%, Elisiane Gama e Alexandre Almeida, 10%, Preta Lu, 9%, Saulo Pinto e o Everton Rocha, 7%, Samuel Campelo, 6%, Diego Bruno, 5%, Saulo Arcângeli, 4%,
votaria em todos 14%, não votaria em nenhum 16%. Para a presidência da República, na pesquisa estimulada, o resultado foi o seguinte: Fernando Haddad 49%, Jair Bolsonaro 22%, Ciro Gomes 8%, Geraldo Alckmin e Marina Silva 4%, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, João Moedo e Cabo Daciolo 1%, Vera Lúcia, José Maria Imael, João Goulart Filho e Guilherme Boulos 0%, nenhum branco ou nulo 4%, não souberam ou não responderam 5%. A pesquisa exata foi encomendada pelo Jornal Pequeno e foi realizada de 25 a 28 de setembro. O registro no Tribunal Superior Eleitoral tem o número MA 05196/2018. A margem de erro é de 3,3% e a confiabilidade 95%. Diogo Coutrinho, o que falar dessa pesquisa do Exata? É a última pesquisa que saiu de intenção de votos aqui no estado, uma semana, digamos assim, da eleição de outubro, a eleição que acontece no próximo domingo. Bom, Adalberto, foi como você falou, saiu a pesquisa exata no domingo no Jornal Pequeno, e a pesquisa exata para governador confirma os índices dos demais institutos. A surpresa mesmo é para o Senado Federal. Continua acirrada a disputa para o Senado Federal, mas nós já temos uma diferença em relação à pesquisa anterior, Adalberto. A diferença é a liderança já consolidada do candidato ao Senado, Everton. O Everton, ele, nas últimas pesquisas, ele vinha sempre em terceiro, quarto colocado. Na última pesquisa exata, antes dessa, ele já assumiu a liderança junto com a Elisiane, e dessa vez ele já tem uma vantagem maior em relação à segunda colocada, que é a própria Elisiane. Ou seja, o Everton já tem, ou seja, se a eleição fosse hoje, ele teria a eleição definida, juntamente com a Elisiane, que está em segundo, um pouco mais atrás o Edson Lobão. Mas o Everton conseguiu se distanciar um pouco aí dos seus oponentes. É claro que o Everton, tanto o Everton quanto a Elisiane, são os dois candidatos do governador Flávio Dino. Tanto que eles fazem agora campanhas atrelados um ao outro, com o próprio pedido de voto do Flávio no horário eleitoral. É claro que isso acabou sendo importante nessa transferência de votos, já que o Flávio Dino, a própria pesquisa exata aponta, ele tem mais de 60% dos votos válidos. Importante destacar, Alberto, o que é os votos válidos? Votos válidos é a contagem que o TRE faz. Ele tira os brancos, os nulos e contabiliza somente os votos que os candidatos tiveram. Esses 60% são de votos válidos para o Flávio Dino, 63%, e também no próprio Senado. E aí, claro, a disputa, claro, continua acirrada, viu, Adalberto, reta final de campanha, mas, porém, há já uma definição, já há uma cristalização desses votos para o Senado aí, principalmente para o candidato Everton, que assumiu a ponta nas pesquisas do Senado e vem se mantendo aí, inclusive em alta e em crescimento. Ô John, o Instituto Dataília divulgou também nesse final de semana mais uma pesquisa de intenção de votos. Nós divulgamos a pesquisa no Jornal da Difusora no sábado à noite. Isso. Essa foi a 3ª de agosto para cá e nós vamos agora mostrar um comparativo dessas 3 pesquisas realizadas. Primeiro, os números para o governo do estado. Vamos ver. Na pesquisa feita pelo Instituto Dataília para o governo do estado de 27 a 30 de agosto, Flávio Dino tinha 60,47%. De 15 a 18 de setembro, 61,67%. De 24 a 28 de setembro, 60,12%. Rosiana Sarney, de 27 a 30 de agosto, tinha 31,08%. Foi para 32,29%. E na última pesquisa, ficou com 30,88% das intenções de voto. Roberto Rocha tinha 4,04%. Em seguida, 3,78%. E voltou a subir para 5,83%. Maura Jorge, na primeira pesquisa, tinha 3,56%. Na segunda, 1,67%. E na última pesquisa, 2,55%. Ramon Zapata tinha 0,60%, foi para 0,49% e agora aparece com 0,51%. Odívio Neto tinha 0,20%. Na segunda pesquisa, 0,10%. E a última pesquisa pontua 0,11%. João Coutrinho. Bom, Alberto, eu estou aqui analisando os números, por exemplo. A primeira pesquisa mostrou 60,47, agora a última da Dataília aponta 60,2. Se você observar aqui nessa variação, não mudou nada. O governador Flávio Dino iniciou a campanha e mantém esses números aqui na casa dos 60%
dos votos válidos, nós já explicamos o que são os votos válidos, e ele mantém esse índice. Do mesmo modo, a candidata do MDB, Rosiana Sarney, começou com 31 e agora tem 30, ou seja, há uma variação muito pequena dos números em relação a essas três pesquisas, tanto para o Flávio quanto para a Rosiana Sarney. Ou seja, mostra que apesar da propaganda eleitoral iniciada na televisão, apesar da campanha de rua, mas os votos aí praticamente o eleitorado definido em relação aos dois candidatos. Ou seja, não há uma variação aí além da margem de erro, que é de 3%, 60, 61 e 60, ou seja, não mudou nada. Claro, segundo aqui a Adalberto, a pesquisa da Dataília, ela mostra isso tanto para o Flávio quanto para a Rosiana Sarney, que começou com 31 e agora tem 30, ou seja, o Flávio conseguiu o chamado voto duro, né, aquele voto que o candidato tem e ele não perde, e ele mantém esse índice faltando 6 dias para as eleições e deve então, se os institutos estiverem corretos, garantir a reeleição, viu, o Flávio Dino, Adalberto, em primeiro turno, porque ele tem uma vantagem muito grande, ainda que ele perca alguns pontos na reta final de campanha, mas essa vantagem aqui consolidada é muito grande do governador Flávio Dino em relação ao seu oponente. Você observar, Adalberto, o Flávio Dino tem o dobro das intenções de voto da Rosiana. Flávio com 60, a Rosiana com 30, segundo o Dataília, é o dobro de intenções, e além dos demais candidatos, eles não conseguiram aqui subir. Por exemplo, Roberto começou com 4, agora tem 5, a Maura começou com 3, agora tem 2, ou seja, não foram decisivos no sentido de levar a eleição para o segundo turno, porque esperava-se muito, Adalberto, que a Rosiana, por conta de um índice de rejeição muito grande, mas os demais candidatos, tanto o Roberto quanto a Maura, pudessem crescer ao ponto de levar a eleição para o segundo turno, mas não, cenário definido, faltando uma semana, e isso deve ser confirmado nas urnas aí no dia 7 de outubro. O John, o Instituto também fez uma pesquisa com apenas 2 candidatos, vamos ver. Com apenas 2 candidatos, Flávio Dino e Rosiana Sarney, a primeira pesquisa aponta Flávio Dino com 66,69%, em seguida 64,19% e agora 63,57%. Rosiana Sarney, na primeira pesquisa, 33,31%. Na segunda pesquisa do Instituto Dataília, 35,81% e agora 36,43%. Bom, agora você vai ver os dados levantados sobre a rejeição para o governo do Estado. O Instituto Dataília também avaliou a rejeição para o governo do Estado. Rosiana Sarney aparece na pesquisa de 15 a 18 de setembro com 52,52%. Na de 24 a 28 de setembro com 51,25%. Flávio Dino, 23,19%. E na última pesquisa, 25,27%. Roberto Rocha, 14,95%. Na última pesquisa, 8,86%. Maura Jorge, 6,67%. Na última pesquisa, 6,96%. Ramon Zapata, 2,14%. Na pesquisa de 24 a 28 de setembro, 4,78%. Odívio Neto, 0,53%. Na pesquisa de 24 a 28 de setembro, 2,88%. O que falar dessa rejeição, John? Praticamente se mantém em relação aos candidatos que estão... enfim, aqueles resultados que a gente já tinha, inclusive, antes do horário eleitoral, né? São praticamente iguais. Exato. Adalberto, queria até destacar que o grande calcanhar de Aquiles da candidata Rosiana é a rejeição. Isso que é o que atrapalha muito ela. Por exemplo, ainda que o eleitor não queira votar no Flávio, mas também não quer votar na Rosiana Sarney. E as pesquisas indicam isso. Esse índice aqui de 51% de rejeição, metade do eleitorado, Adalberto. Metade do eleitorado não quer votar na Rosiana Sarney, segundo aqui a aferição feita pelo Instituto Dataília. Ou seja, um candidato com 51% de rejeição, qualquer analista político, cientista político, marqueteiro, ele dá certo como uma derrota. Porque reverter isso aqui, ela não conseguiu, ela começou com 52% e manteve 51% na última pesquisa, a rejeição. Ou seja, aí o que atrapalhou, por exemplo, o crescimento da Rosiana nas pesquisas. Você vê que a Rosiana estagnou. Ela manteve um teto na casa de 30% e não conseguiu crescer por conta dessa rejeição altíssima que ela enfrenta, até porque a Adalberto Rosiana Sarney foi governadora 4 mandatos. O Flávio só tem 1. Claro que quem está no mandato tem uma rejeição, tem um certo de rejeição. A Rosiana, ela teve 4 mandatos de governadora e não conseguiu aí nesse tempo dissipar essa rejeição que as pesquisas mostram aqui. O Dataília, de 24 a 28, foi realizada essa pesquisa, a última pesquisa, importante destacar, 51%,
e agora, faltando uma semana, Adalberto, para reverter isso aí, é praticamente impossível, e isso, claro, favorece o então atual governador, o Flávio Dino, por conta que ele tem apenas aqui 25% de rejeição, tinha 23%, passou para 25%, ou seja, a Rosiana também mantém o dobro de rejeição do Flávio, ou seja, o Flávio tem o dobro de intenções de voto da Rosiana e, por sua vez, a Rosiana tem o dobro de rejeição do Flávio Dino. Diogo Coutrinho, agora nós vamos observar os dados das 3 pesquisas do Instituto Dataília para o Senado Federal. Vamos ver. Se as eleições para senador fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou senhora votaria? No somatório dos 2 votos para o Senado, Dataília, de 27 a 30 de agosto, apontou Elisiane Gama com 20,03%. Na pesquisa de 15 a 18 de setembro, 23,26%. E na pesquisa de 24 a 28 de setembro, 28,4%. O Everton Rocha tinha 15,02% na primeira pesquisa, subiu para 21,93% e subiu novamente para 25,8%. Sarney Filho tinha 18,46%, na segunda pesquisa 15,79% e agora 18,2%. Edson Lobão tinha 18,80% dos votos. Na segunda pesquisa apareceu com 13,81% e agora 13,6%. José Reinaldo, na pesquisa de 27 a 30 de agosto, aparece com 11,19%. Na segunda pesquisa, 8,66% e agora 6,7%. Alexandre Almeida, 2,26%. Em seguida, 4,93%. E na última pesquisa, 5,3%. Preta Lu, de 27 a 30 de agosto, tinha 0,78%. Na segunda pesquisa, 0,87%. E agora, 0,5%. Saulo Arcângeli tinha 0,10%. Na segunda pesquisa, 0,79%. E agora, 0,6%. Saulo Pinto tinha 0,44%. Na segunda pesquisa, 0,75% e agora 0,3%. Samuel Campelo tinha 0,44%. Na segunda pesquisa, 0,37% e agora 0,8%. Diego Bruno tinha 0,40%. Na segunda pesquisa, não pontuou. E na terceira e última, 0,1%. Brancos ou nulos somaram 44,33% na primeira pesquisa, 50,54% na segunda e na última pesquisa 43,1%. Não souberam, não responderam. Na pesquisa de 27 a 30 de agosto, 67,75%. Na segunda, 58,30%. E na pesquisa de 24 a 28 de setembro, 56,6%. Diogo Coutrinho, o que dizer dessa movimentação em relação às 3 pesquisas aí para o Senado em relação aos candidatos? Bom, vamos fazer uma análise pelos gráficos aqui mostrados aqui na reportagem. Bom, primeiro a Elisiane Gama. Na primeira pesquisa aqui, Adalberto, no período de 27 a 30 de agosto, ela tinha 20%. E passou na última pesquisa de 24 a 28 para 28%. A Elisiane teve um crescimento obteve de 8 pontos. Mas quem mais cresceu nas pesquisas, o candidato que mais cresceu foi o Everton. No primeiro levantamento ele alcança 15, hoje ele tem 25, ou seja, ele cresceu 10 pontos, Adalberto. O Everton cresceu 10 pontos, a Elisiane cresceu 8, ou seja, o candidato que mais cresceu nas pesquisas para o Senado foi o Everton. Agora vamos para os que caíram. Por exemplo, o Edson Lobão tinha 18, agora tem 13. Ele com o Zé Reinaldo foram os candidatos que mais perderam votos, segundo o Dataília, claro. Ou seja, o Everton que mais cresceu, junto com a Elisiane, e Lobão e Zé Reinaldo que mais perderam votos. Importante destacar também, Adalberto, aqui, os brancos e os nulos também continuam muito altos, indecisos e brancos. É claro que isso faz toda a diferença na eleição de Senado, que, como nós falamos, tanto a Exata quanto a Dataília confirmam a vitória do candidato Everton, que ele lidera as pesquisas e vem nesse ritmo ascendente. Importante destacar que o Everton é o candidato que vem nessa reta ascendente, que vem mais crescendo. Primeiro porque, para finalizar, Adalberto, o candidato Everton é o candidato que foi deputado federal, exerce o mandato de deputado federal, se candidata ao Senado, e ele cresceu com o início da propaganda eleitoral. Ele começou a mostrar, a gente faz essa análise porque ele é o líder das pesquisas e nós estamos aqui analisando por que ele cresceu. Ele começou a mostrar na hora eleitoral o que ele fez. Por exemplo, ele defende a causa do trabalhador. Esse é o lema do candidato Everton, a causa do trabalhador. Mas por que causa do trabalhador? Porque ele foi lá mostrar, enquanto deputado, ele defendeu os trabalhadores votando contra a reforma da Previdência e votando contra a reforma trabalhista. Ou seja, o Everton é um líder de oposição dos deputados contra o Michel Temer. E além disso, ele é o candidato aqui de 2 presidenciáveis. O Everton tem o apoio do Lula e tem o apoio do Ciro Gomes no estado, além, claro,
de ser o candidato do governador Flávio Dino. Portanto, esses fatores aí, com certeza, elevaram o nome do Everton, atrelado a isso, somado a isso, o apoio de mais de 180 prefeitos que ele tem em todo o Maranhão, Adalberto. Obrigado, John. Uma ótima segunda-feira para você. Obrigado, um começo de semana que vai ser pesada, agitada, com muito trabalho, enfim, mas estamos aqui para isso, daqui né? a pouquinho, no ponto e vírgula, 6 da tarde. Obrigado, John. São 7 horas e mais 21 minutos, 7h21. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta segunda-feira. Ramon Zapata faz panfletagem nas garagens de ônibus logo cedo. Às 9h30 da manhã tem reunião com o Sintaf, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Às 17 horas tem panfletagem no terminal da Praia Grande. Maura Jorge, à tarde, participa de reunião com a coordenação de campanha. Roberto Rocha, às 9 da manhã, tem encontro com lideranças de Pasto Lumiar e adjacências. Às 3 da tarde, reunião de coordenação de campanha. Rosiana Sarney, pela manhã, tem reunião com a coordenação de campanha e à tarde grava programas eleitorais. Flávio Dino, às 7 da noite, participa de plenária de candidato a deputado federal e às 7h30 da noite de plenária com candidato a deputado estadual. Odívio Neto, pela manhã, grava entrevista para emissora de televisão. À tarde, grava programas para o horário eleitoral e às 7 da noite tem reunião com assessores de campanha na sede do PSOL. No próximo bloco nós vamos falar sobre o comportamento dos eleitores nas redes sociais nessas eleições, hein? Dá para falar de política com quem pensa diferente da gente? No estúdio, o cientista político analisa o que esse pleito tem de diferente em relação às outras eleições. E mais, começa o Outubro Rosa de combate ao câncer de mama. Nós voltamos depois do intervalo, são 7h23 agora. São 7 horas e 26 minutos, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão para todo o estado. Especialistas apontam que, em uma campanha curta como esta das eleições desse ano, o bom uso das redes sociais pode fazer a diferença. O problema é que ferramentas como o WhatsApp, que no Brasil já tem mais de 120 milhões de usuários, ao invés de unir, eles estão separando as pessoas, em especial nessa época em que teremos que escolher então os nossos representantes. Mas será que é possível falar de política e aí sem romper os laços, não é? Vamos ver na reportagem. A imagem é comum em qualquer lugar. Celular nas mãos e provavelmente a atenção está no WhatsApp. E em tempos de eleições, nos grupos não tem escapatória. Vira e mexe, o assunto eleições entra na conversa. Saber o que cada um pensa a respeito é muito importante, sim, interessante a gente debater isso em grupo, sim. O X da questão é: tem como falar de política e eleições, mesmo com opiniões divergentes, sem perder a amizade? Ou transformar o assunto em briga de família? Nem todo mundo acha que é possível. Nem toda posição política é uma posição aceitável. Então, você, no momento de se posicionar politicamente, você ataca esse âmbito jurídico das pessoas, que é um direito. Eu acredito que a amizade ela tem uma tendência a se fragilizar. A Michele conta que tem vários grupos de WhatsApp e toma cuidado na hora de emitir opiniões. Não leva a discussão tão a sério, sem discórdias. Algumas pessoas perdem realmente o equilíbrio e começam a atacar mesmo, a ter ofensas pessoais e tudo. E eu não entro nessa seara, eu só digo o que eu penso e não me importo muito também com a opinião dos outros. A amizade fica? Sim, até agora ainda não desconstruí nenhuma amizade por conta de redes, não. A psicóloga especialista em comportamento digital explica que é possível sim falar de política nestes meios de forma saudável, garantindo a continuidade das relações de amizade e familiares. Partidos mudam, as pessoas mudam inclusive de partidos, né? E a gente está aqui se posicionando como se fosse a briga fosse nossa. E a gente esquece que a briga não é nossa. A gente tem muito pelo contrário, que se unir para tentar de repente direcionar alguém para a política que vai ajudar a todos. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, Isaú Rômulo, que é cientista político. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, falar sobre os aspectos que diferenciou essa eleição do último pleito. Isaú, prazer tê-lo aqui, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, em relação ao que a gente viu na reportagem, é possível conviver com a diferença e até que ponto, né? Há um limite para essa convivência?
O exercício da política, ele é em si uma convivência da diferença o tempo inteiro, porque a gente está em um debate constante de oposição de ideias. Só que a gente tem vivido nos últimos anos a intensificação desse debate. As redes sociais elas vão colocar em alguma medida as pessoas no ápice de toda essa divergência política. Então é um debate cada vez mais presente. Bom, e aí nesse debate a gente observa situações acontecendo como dentro da própria família, da empresa, enfim, pessoas se desligando, mas essa situação não acontece nessa eleição também por uma radicalização, digamos assim, do discurso? Será que ao invés de termos como antes uma polarização entre dois partidos ou ideologias diferentes, se tem aí um outro tipo de polarização, professor? Na realidade, PT e PSDB rivalizaram no começo do século XXI, protagonizando os nossos dois polos diferenciados para a eleição. Só que em 2018 a gente estava vendo que há uma perda do protagonismo do PSDB nesse espaço. Então a gente está numa reconfiguração do que seria essa polarização PT-PSDB para um avanço da extrema-direita no país. Isso vai tirar de dentro do armário uma parcela do eleitorado que concorda e que é simpática com alguns traços de comportamentos autoritários. Então, lidar com isso de maneira tão intensa e de maneira tão recente dentro da nossa sociedade tem sido um desafio muito grande para as pessoas, porque eventualmente você vai descobrir que um familiar mais próximo, que um amigo, que alguém que você tem uma estima simpatiza com ideias de cunho autoritário. Então, lidar com isso vai te colocar ou para um embate mais acirrado, ou então você vai ficar mais retraído dentro da sua bolha de conforto. E esse avanço da extrema-direita no Brasil não acontece por acaso, ele está dentro de um contexto aí mundial, leia-se Donald Trump, aqui na América Latina também, enfim, um avanço dessa extrema-direita, enfim, é preciso ter essa percepção também, né? De 1989 para cá, a gente não tinha um candidato que representasse tão bem e que tivesse ideias tão claras como as do Jair Bolsonaro. Então, assim, isso evoca dentro de um eleitorado mais conservador, e no Brasil a gente tem um traço conservador específico, que é um conservadorismo religioso. Ele traz exatamente para a competição eleitoral todos esses desafios, e a gente está no momento de transição em que as mídias digitais elas estão cada vez mais presentes no período eleitoral. Então isso traz uma série de impactos. Nós acabamos de julgar algumas pesquisas aqui, a gente percebeu em algumas delas um número grande ainda de eleitores indecisos, né? Ou dizendo que não vão votar em nenhum dos candidatos. Mas essa marginalização da política, ou esse discurso, ele não é preocupante? Ele é preocupante porque criminalizar a política, criminalizar os partidos políticos é um discurso extremamente autoritário. Nós precisamos entender o nosso sistema político e não jogá-lo fora, porque apesar de todos os problemas que a gente tem, de uma crise de representação, de uma falta de credibilidade nas nossas instituições políticas, fora do jogo político, o que acontece é a barbárie. Então, a gente precisa entender e reconfigurar. Esse é o nosso desafio, entender esse sistema político e tentar reconfigurá-lo, mas sem a aniquilação total, né? Essa confusão na cabeça do eleitor não se dá muitas das vezes pela falta de uma definição clara das bandeiras dos partidos. Hoje, nós temos, por exemplo, uma candidatura colocada aí do MDB, mas em muitos estados, vários estados, aqui no Maranhão não é diferente, candidatos tentam se deslocar dessa figura do Meirelles ou do presidente Temer pela rejeição que tem. Em outros estados nós temos figuras, caciques inclusive do MDB, apoiando, por exemplo, a Marina Silva. Isso não dá uma confusão, não aumenta o problema em relação ao eleitor? Isso na realidade reflete que presidente o Michel Temer é para o Brasil hoje e qual o legado que ele vai deixar. Ninguém em sã consciência vai querer, a essa altura do campeonato, se associar a um presidente que tem 3% de aprovação. Então, a candidatura do Henrique Meirelles ela é um luxo de quem estava ali e assim, vou ser candidato à presidência, mas que não tem nenhum impacto para a competição eleitoral como um todo.
para fechar, a cidadania. Muito se fala de o ato de votar é um ato de cidadania, mas é importante lembrar que essa cidadania não termina aí no voto, né? É importante a participação das pessoas no dia a dia, cobrando, acompanhando, inclusive, os mandatos dos seus representantes. Se a gente entender o voto como ápice dessa cidadania, a gente vai reproduzir um pensamento de pensar a eleição como uma grande gincana, e não é, né? A gente precisa superar essa dicotomia de entender a eleição como tempo da política, como se houvesse um tempo específico para se falar disso. A política, como eu comecei falando, é um exercício do próprio cotidiano, e a política eleitoral, esse período eleitoral, ela é só mais um aspecto disso. Se a gente não conseguir avançar nisso e aí levar e ampliar esses espaços para outros momentos da nossa vida cotidiana, a gente vai repetir os mesmos erros. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o professor Isaú Rômulo, cientista político. Obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Valeu. Nós vamos agora à Imperatriz com Luiz Carlos Lima, as informações da região Tocantina. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o Estatuto do Idoso, criado para regular os direitos de quem já passou dos 60, está completando 15 anos. Nesse período, a população idosa aumentou muito, mas as conquistas também. Em 1994, entrou em vigor a Política Nacional do Idoso, que já buscava estabelecer maneiras de integração e participação social. No entanto, as conquistas durante todos esses anos são motivos para comemorar. Da mesma forma que é importante registrarmos essas conquistas, e é importante a gente celebrar também essas conquistas, é também importante a gente consignar que ainda temos um longo caminho pela frente. De acordo com o IBGE, quando o Estatuto entrou em vigor, cerca de 8% da população tinha 60 anos ou mais, o equivalente a 15 milhões de pessoas. Hoje, esse número representa 13% do total e supera 27 milhões de idosos. Segundo essa pedagoga, é primordial que o envelhecimento da população seja acompanhado por medidas que garantam os direitos e a valorização do idoso. O idoso também ele tem procurado a cada dia mais conhecer os seus direitos, os seus deveres, ser atuante, ser ativo. Comemorado no dia 1º de outubro, a lei tem como principal objetivo regular os direitos do cidadão com mais de 60 anos. Na semana passada, uma mulher foi denunciada à polícia por abandonar os 4 filhos menores dentro de casa. O abandono de incapaz é crime, com pena que pode chegar a 6 anos de prisão. Ele consiste no ato de abandonar uma pessoa que está sob sua guarda, vigilância ou autoridade e que não tenha condições de se defender e corra algum risco em decorrência do abandono. Quanto mais a gente se esforça para fazer o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho, mais as demandas têm aumentado. Em Imperatriz, na última denúncia registrada, uma mãe abandonou os 4 filhos. Eles já estavam sozinhos há um mês e agora estão com os avós paternos. Casos como esse são constantes. Em torno de 30 crianças na casa da criança, em torno de 20 na casa de passagem, em torno de 15 na casa lar. Então nós temos aí quase 70, 80 crianças em situação de acolhimento institucional. Assim como a Vara da Infância, o Conselho Tutelar também é responsável pelo atendimento, aconselhamento e aplicação das medidas protetivas referentes a cada caso. O mais importante de tudo é que sempre que isso ocorra, tem que haver intervenção da sociedade, né, por meio de denúncias, intervenção dos órgãos públicos, por meio do Conselho Tutelar, da própria polícia, da Vara da Infância, do Ministério Público e a adoção das medidas compatíveis àquele caso. É isso, Adalberto. A gente volta com você, desejando uma boa semana a todos. Obrigado, Luiz. Começa hoje o Outubro Rosa de alerta sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de mama, hein? Em 2018 foram estimados 58.700 novos casos, que representam aí uma taxa de incidência de 51,29 casos a cada 100 mil habitantes, hein? 100 mil mulheres no caso. Eduardo Ericeira tem os detalhes a respeito desse assunto, a data é importante para chamar a atenção para esse problema. Eduardo, bom dia para você. Mais do que nunca, um mês especial para reflexão, para a gente levantar esses dados e informar as pessoas sobre o cuidado em relação ao câncer de mama, né?
Com certeza, Adalberto. Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, um mês especial aí, dedicado à prevenção, ao combate aí ao câncer de mama, dedicado principalmente ao público feminino, às mulheres, um mês aí de várias ações, atividades, de reflexão, como você disse, Adalberto, de prestação de informações, enfim, um mês muito importante, é o Outubro Rosa, as atividades já têm início a partir de hoje, dia 1º de outubro, o lançamento oficial, mas ações acontecem durante todo o mês. Uma novidade na campanha deste ano, viu, Adalberto? É a campanha pelas redes sociais. Tem se utilizado muito as redes sociais para fazer aí diversas informações, prestar auxílio aí, informações importantes, e na campanha Outubro Rosa não será diferente. Várias clínicas, por exemplo, vão utilizar as redes sociais para fazer esse tipo de atividade, para fazer ações voltadas aí ao Outubro Rosa, inclusive com bate-papo envolvendo profissionais da área de saúde, oferecimento de brindes, prestação de informações. Então as redes sociais vão ser muito utilizadas na campanha deste ano, no Outubro Rosa. Você fala dos dados, Adalberto, são preocupantes aí os números envolvendo o câncer de mama, como você disse, são estimados, isso aí segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são estimados aí mais de 59.700 novos casos de câncer de mama para este ano de 2018 no Brasil. No Maranhão, desde o início do ano, foram registrados 720 novos casos de câncer de mama, sendo 280 só na capital São Luís. Apesar do estado do Maranhão não aparecer aí entre os estados, aí, entre os locais com maior número de registros, há uma preocupação muito grande, claro, das autoridades aí da área da saúde, somente na questão da prevenção do câncer de mama, já que esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre a população, aí envolvendo público masculino e público feminino, é o segundo mais comum, e aí quando a gente fala só de mulheres, só do público feminino, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. É uma estimativa que 1 a cada 8 mulheres seja acometida pelo câncer de mama, sendo a taxa isso nos próximos anos, sendo a taxa de sobrevida no Brasil de 61%, devido às dificuldades do diagnóstico precoce e também tratamento adequado. O tratamento cirúrgico principal é a quadrantectomia, que é a retirada apenas de um pedaço da mama, mas vale lembrar que em alguns casos é necessário aí o procedimento cirúrgico chamado mastectomia, que é a retirada total da mama. Então, um mês todo de atividades voltados aí para o Outubro Rosa, a prevenção principalmente do câncer de mama. Boa semana a todos, voltamos com você, Adalberto. Boa semana, Eduardo. Obrigado pelas informações. São 7 horas e mais 42 minutos. No próximo bloco, vamos falar de esporte, hein? O Sampaio empatou pelo Brasileiro, claro que foi fora de casa, né? Esse aí já estava meio que na conta, mas volta a campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro e pode ter novidades, inclusive, do time. Assunto para Laércio Júnior depois do intervalo. São 7 horas e 46 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Último bloco do Bom Dia Maranhão, você já sabe, né? É hora de falar de esporte. Bom dia, Laércio Júnior. Bom dia. O empate foi fora de casa, mas a vitória poderia ter vindo, hein? Aliás, essa excursão do Sampaio Corrêa, Santa Catarina e a São Paulo deixou aquele gostinho de que poderia ter sido melhor. Sampaio venceu o Avaí até 29 minutos do segundo tempo, tomou uma virada, perdeu por 3-1 no jogo que pelo menos poderia ter empatado. E contra o Oeste, Adalberto, foi um massacre do Sampaio Corrêa. Quando o goleiro não segurou, a bola bateu na trave e o jogador acabou mandando para fora, né? O Sampaio desperdiça oportunidades incríveis para voltar dessa excursão a uma vitória de sair da zona do rebaixamento. Pelo menos não é mais o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira agora os melhores momentos do empate do Sampaio lá em Barueri contra o Oeste. A primeira boa chance de gol é do Oeste. Em contra-ataque rápido, Eloir lança o William, que para no goleiro Tadeu. Julinho, de falta, acerta a trave. O Sampaio é melhor no primeiro tempo, mas não consegue marcar. A segunda etapa já começa com esse chute forte de Fernando Sobral, na cobrança de falta. Nas raras vezes que ataca o Oeste, para em Andrei. João Paulo vai no fundo e cruza na cabeça de Eloir. A cabeçada é na trave. Repare que o atacante tricolor chega muito bem, de frente para o gol. Por muito pouco a bola não entra. Na sequência, uma tabelinha entre Alisson e Misael. O cruzamento é de novo para Eloir. O meia recebe livre de marcação e perde mais uma chance incrível. Duas bolas na trave.
Gols perdidos que podem fazer falta. Fica nisso. Oeste 0, Sampaio também 0. Depois do jogo, inclusive, o Eloy deu uma declaração importante, né? Ele falou para a TV oficial que transmite a partida que esses pequenos detalhes têm feito com que o Sampaio Corrêa esteja nessa situação tão complicada na tabela de classificação da Série B. O Sampaio tem 26 pontos, mas ainda tem possibilidades de escapar, vem conquistando pontos importantes fora de casa e agora terá uma sequência de 5 jogos em casa e 4 fora. Desses 9 jogos que tem pela frente, o objetivo é somar ali 42, 43 pontos para escapar do rebaixamento. E o time tricolor já volta a campo amanhã contra o Figueirense, jogando aqui em São Luís do Maranhão. E o detalhe da rodada, Adalberto Melo e amigos do Bom Dia Maranhão, é que só o resultado da terça-feira, o primeiro jogo lá na terça-feira, que foi ruim, a vitória do Brasil de Pelotas em Campinas diante da Ponte Preta. No mais, ninguém venceu e o Sampaio saiu da lanterna porque o Boa Esporte perdeu em casa. Vamos aos gols da 29ª rodada da Série B. Com a Curuzu lotada, o Goiás saiu na frente do Paysandu com o Lucão. O empate do Paysandu veio com Thomas de cabeça. Também de cabeça, Rafinha faz o segundo do Goiás. No começo do segundo tempo, logo com 1 minuto, Giovani, com o Olímpico. Goiás 3-1 no Paysandu. Mike ainda diminui, mas é só. Final, Goiás 3, Paysandu 2. No Serra Dourada, o Vila Nova jogou contra o Guarani, que saiu na frente com Felipe Rodrigues. O empate do Vila veio com Rafael Silva de cabeça. Final, Vila 1, Guarani também 1. O próximo adversário do Sampaio Corrêa empatou em casa. Elton fez 1-0 Figueirense diante do Atlético Goianiense. O empate dos goianos vem com Thiago Santos e a virada com Júlio César. No fim do jogo, Diego Renan de cabeça empata. Final, Figueirense 2, Atlético Goianiense também 2. No clássico alagoano, outro bom resultado para o Sampaio. CRB 0, CSA também 0. O Coritiba venceu o Avaí com gol de Vitor Carvalho de cabeça. Coritiba 1, Avaí 0. O Boa Esporte volta à lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Sandro abre o placar. Liel de cabeça faz Criciúma 2, Boa Esporte 0. O time mineiro ainda diminui no finalzinho do jogo com Kaique, mas é só. Final, Criciúma 2, Boa Esporte 1. Resultado importante para o Sampaio, embora o Boa Esporte, na minha opinião, seja um time com uma situação mais complicada até que a do Sampaio, porque não tem a torcida para lhe apoiar, jogando lá em Varginha, no interior de Minas Gerais. Com esse resultado, o Boa Esporte foi para 26, Sampaio leva vantagem ali no saldo de gols, tem 3 gols a mais de saldo, no saldo negativo em relação ao time do Boa Esporte e soma esses 26 pontos. O jogo de amanhã contra o Figueirense é muito importante. Uma vitória eleva o Sampaio Corrêa para 29, como o desempenho dos times que estão na parte de baixo da tabela não tem sido bom, a tendência é que o Sampaio Corrêa, vencendo o Figueirense amanhã aqui em São Luís, ele possa diminuir ainda mais essa distância para fora da zona do rebaixamento, que atualmente é de 6 pontos. Hein? É continuar acreditando, ainda tem muito jogo pela frente nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Sampaio já chegou em São Luís tem pouco tempo. Jogou no sábado, já volta a campo amanhã. Pouco tempo para o técnico Marcinho Guerreiro analisar as possibilidades de escalação, se modifica o esquema que atuou lá em São Paulo com 4 jogadores, né, 2 de marcação e 2 de habilidade no setor de meio de campo, ou se volta para o 4-3-3 apenas com 1 volante de marcação e 2 jogadores abertos pelos lados. Vamos aguardar. Pela Série B do Campeonato Maranhense, tivemos 2 partidas no final de semana. Um grande clássico dessa Série B, Chapadinha e Juventude, aconteceu em Anapurus, no sábado à tarde. O time do Rodrigo Ramos acabou perdendo com um gol de Maurício. O Chapadinha venceu por 1-0 e é o líder da Série B. No outro jogo, o Timão foi até Bacabal, casa do Boa Vontade, né? Se você acompanha o Bom Dia Maranhão, eu já expliquei, mas Boa Vontade agora é lá de Bacabal. O Timão venceu pelo placar de 2-1. O PAC, o Pinheiro Atlético Clube, que já tem 3 pontos, devido à desistência do Sabiá, o WO 3-0 Pinheiro na primeira partida, volta a campo na quarta-feira, na sua estreia de fato. O adversário será o Expressinho, no Estádio Municipal Costa Rodrigues, lá na Princesa da Baixada. Boa semana, Laércio. Um abraço, Adalberto. São 7 horas e mais 53 minutos, 7h53.
E hoje é Dia Internacional do Idoso, com o objetivo de estimular o protagonismo, a dignidade e o respeito ao idoso. A Defensoria Pública do Estado, em parceria com diversas entidades, realiza hoje a 8ª Feira Cultural de Valorização da Pessoa Idosa. Estão programadas diversas atividades jurídicas, socioculturais e de cidadania durante todo o dia. A feira acontece na Casa do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís. Vale a pena dar uma passada por lá. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã no Bom Dia Maranhão. Outras notícias no portal MA10. Fique com imagens da capital de todos os maranhenses nesta segunda-feira. Boa semana para você.